Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, esse vídeo, como prometido, eu quero falar pra vocês, tentar explicar o máximo possível, porque quando eu vou passar um orçamento, independente do orçamento, 99% dos meus orçamentos, quando eu vou passar, o áudio tem 20 minutos, o áudio tem 25 minutos. Por que explicar tanto para cliente? Vamos lá, vou tentar explicar. Quando eu estava lá na pedreira, na oficina do meu irmão, que eu fiquei 18 anos lá, muitas vezes eu ouvi de cliente falar assim, principalmente mecânico. Mecânico falava muito isso e eu tenho trauma. Hoje, um orçamento que eu passo, que tem um áudio de 20 minutos, 18 é baseado em traumas. Então, de todo tudo de 20 minutos que eu falei, 18 você pode ter certeza que é baseado em traumas. É baseado em prejuízo financeiro que eu tive, é baseado em prejuízo emocional que eu tive. Então, são muitos traumas. Hoje você fala, pô, o Renan tem, olha a experiência que o Renan tem, olha o conhecimento que o Renan tem. Não, são traumas. Não são experiências, não são conhecimentos, não são muito menos inteligência, são traumas. Então, de 20 minutos de áudio, 18 são traumas. E não estou me vitimizando, é simplesmente um fato, é trauma. Então, eu vi muito de mecânico, e eu sou uma pessoa que não gosto de ouvir a frase que é o seguinte. Quando eu estava reformando, eu comprei um apartamento, comprei na planta e desisti, já vendi na planta mesmo lá, não sei que rolo que deu lá, que minha namorada que estava vendo lá, eu nem queria. Ela falou, deixa que eu tomo conta. Eu falei, graças a Deus. Vê aí, resolve aí. E depois eu comprei um pronto. A gente comprou um apartamento pronto. E foi reformar, que é a pior cagada que um ser humano pode fazer na história dele. A história do ser humano aqui na Terra, quando você chegar no céu ou no inferno, se a vida passar na sua frente, a pior cagada que você pode ter feito é começar de uma reforma. Em casa, na empresa, você coloca 50 mil na reforma, você vai gastar 150. Certo? Então, é a pior cagada. E a cagada não é financeira. É o cansaço mental de você falar para o pedreiro doente mental, para o pedreiro mongoloide, que eu acho que 99% por aí são mongoloides, você falar algo para ele e você muitas vezes não fala algo, porque eu sou extremamente traumático. Então eu não gosto de falar com as pessoas, eu gosto de digitar para as pessoas. Para mim, a pessoa mais demoníaca que existe, que ela tem sérias ligações demoníacas, é uma pessoa que liga para o próximo. Para mim, essa pessoa tem sérias ligações demoníacas. Seríssimas ligações. Então, uma pessoa que não manda mensagem para o outro, prefere ligar, essa pessoa, para mim, ela não é de confiança. Eu não confio em pessoas assim, infelizmente. Desculpa. Então, é um terror psicológico que você passa com reforma. Mas beleza. E aí, muitas vezes, você fala com eu falei com o mecânico, falei com o pedreiro, pedreiro, no WhatsApp eu pedi isso para o senhor. Não pediu não. Ai, que eu entendi errado. Ai, que eu não sei o que. Ai, que você não tinha falado. Ai, que você não tinha explicado. Eu falei, mas eu expliquei. Então, hoje quando eu vou passar um orçamento, hoje, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu, que ele está querendo trazer o carro para mim. Qual é a porra do carro, mano? O Nivus. Ele quer trazer um Nivus. Ele quer que eu pegue na casa dele um Nivus e tal, enfim. Ele falou, Renan, eu vou ficar um período de férias, então eu vou aproveitar para fazer a revisão no carro. Falei, beleza. Só que aí, o que eu já estou fazendo? Eu já estou chegando para a pessoa e falando assim, eu até deixei anotado no WhatsApp aqui, ó. Vê. Quando eu anotei aqui... tá aqui, ó. Às 9h14 eu mandei para eu mesmo. Tá aqui, ó. Por que não falo simplesmente que eu tô fora da empresa? Eu falo que eu tô fora em tal lugar, vou demorar tanto porque eu estou resolvendo tal problema e para tal pessoa. Então hoje, qualquer explicação que eu vou dar, e eu aprendi isso, é a primeira vez que eu tomei no cu, bonito, mas bonito. Sabe aquela tomada de cu que você fala, tá porra, essa tomada de cu, tem que, mano, você tem que
enquadrar essa tomada de cu. Foi tão grande a tomada de cu que eu tomei que é tipo o Oscar. Alguém no Brasil precisa fazer o Oscar da tomada de cu para ver qual é o brasileiro que mais tomou no cu bonito no ano. Qual é o brasileiro que mais tomou no cu bonito. Então é igual o quadro lá do Danilo, lá que o Danilo fez um show lá, uma zoeira, o convidado mais arrombado. Então tem que fazer o comerciante que tomou mais no cu no Brasil, enfim. Então, quando eu tomei essa tomada forte no toba, ou na toba, foi porque eu deixei de falar uma informação e depois o cliente veio para cima de mim com aquilo. Na época, eu esqueci de falar, eu falei para ele, eu estava na pedreira, e eu falei um negócio para ele, olha, não vou conseguir fazer um negócio no seu carro por causa disso. E só que eu deveria ter falado mais coisa, eu deveria ter falado, então, eu tô fora, eu tô fazendo isso, não vai dar tempo por causa do fornecedor, por causa disso, por causa daquilo, porque meu irmão, porque tá sem funcionário, por causa disso, porque vai chover, por causa disso, porque a câmera pode funcionar, porque o computador tá em manutenção. Tem que falar todos os pontos. Todos os pontos. E eu não falei. Outro dia minha tia, ela pediu, Renan, você pode me levar no médico? Em vez de eu responder, tia, não dá, eu mandei um áudio para ela de 11 minutos. Caralho, Renan, você é muito prolixo. Não. Eu conheço a minha família. Infelizmente eu conheço a minha família. Infelizmente. Eu conheci minha família muito cedo, com 36 anos. Comecei a conhecer a minha família. Então eu peguei aqui, ó, eu mandei, tia, olha, eu até levaria a senhora, mas esse dia eu acho que eu vou fazer isso, isso e isso, eu tenho um problema para resolver aqui, que não sei o que. Eu contei todo o meu histórico do dia. Eu não precisava contar, mas eu contei. E isso me livrou de um problema tão grande, porque depois a filha dela veio aqui em casa. E ela, ué Renan, a minha mãe falou que você não ia conseguir levar ela por causa disso. Eu falei, como é que é? Por causa disso? É. Aí eu falei, na mesa. Eu falei, mas ela te contou outras coisas? Ela te contou? Ela falou só isso? Não, a minha mãe só falou isso. Eu falei, olha só. Eu não sei se ela, minha prima, estava mentindo. Eu não sei se a minha tia esqueceu. Então ela só gravou uma parte do que eu falei e repassou só uma parte. Eu não sei se ela fez de propósito. Eu não sei se ela fez sem querer. Mas a minha prima chegou para mim a informação de que eu não pude levar ela por causa de uma opinião, um fator, um motivo, sendo que eu dei mais de 8 motivos. Eu falei, tia, nesse dia, provavelmente, eu vou ter que pegar carro com meu irmão. Nesse dia, tal dia eu faço isso. De noite, eu tenho coisa para fazer com a minha namorada. Então tem um dia na semana que de noite a gente sai para poder estudar. Então a gente vai num lugar ali perto de Barueri para poder fazer tipo uma confraria, não é um curso, nada, é uma reunião de amigos, enfim, que eu me cadastrei no site de um clube, né, exclusivo aqui. E aí depois a minha namorada ficou interessada, ela entrou comigo. A minha sócia também quer entrar, mas ela precisa ser aprovada. Então a gente vai nessa confraria ali em Barueri, uma vez na semana. E aí eu falei, tia, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso. Eu contei todo o meu dia. Aí minha mãe estava na cama e eu gravei o áudio, eu saí, eu estava tomando banho no quarto da minha mãe. Eu saí e fiquei na janela. Às vezes eu fico lá com a minha mãe conversando até 3, 4 horas da manhã, ali olhando a rua e tal. E a gente fica conversando um papo da porra lá, né? Não tenho pai, então eu fico conversando com a minha mãe. Aí minha mãe, caralho, Renan, precisa ficar explicando tudo para sua tia? Você falou o dia inteiro o que você vai fazer. Eu falei, mãe, questão de segurança. Aí, beleza. No começo do ano, eu peguei um carro de um amigo meu, um Fox para fazer motor. Todas as vezes que eu tinha que dar uma resposta para ele, eu mandava, Rafa, o seu carro está fazendo isso, isso e isso hoje. E ele só perguntava, Renan, como é que está o carro? Ele perguntava assim, Renan, quando que o carro termina? Rafa, beleza? Ô Rafa, eu estou em tal lugar. Primeira coisa, eu nem falava do carro. Eu falava, eu estou em tal lugar. Faz tanto tempo que eu não passo na oficina, eu estou muito enrolado, eu estou resolvendo problema de apartamento, eu estou resolvendo problema disso, eu estou resolvendo isso, isso, isso e isso. O meu irmão está viajando, que não sei o que. A gente está com problema no break, tal, tal, tal. Eu contava todos os problemas da oficina para depois falar,
o prazo é para o dia 30. Isso cada vez mais me elimina de problema. É cansativo? Para um caralho. Para um caralho. Porque cada resposta minha, eu já era prolixo. Agora eu estou prolixo vezes 100. Qualquer pergunta, Renan, o amigo do Matheus, do meu primo Matheus, lá que dá aula no CEAP. Pega o carro de quase todo mundo no CEAP lá. Já peguei uns 60 carros no CEAP. Luca, um cara entrou em contato comigo. E aí, Renan, sou amigo do Matheus, tal. Tem como você pegar meu carro para fazer uma revisão que não sei o quê? Mandei para ele, Luca, tudo bem? Então, essa semana eu tenho isso para fazer, eu tenho isso. Eu passei a minha agenda para ele. Ele nem perguntou minha agenda, mas eu passei. Então, eu pego o seu carro. Mas para fazer a revisão disso, olha, fica assim, assim, assim. Eu vou te mandar um PDF com os termos, políticas e condições. Você lê atentamente. Beleza? Se você concordar, eu pego o carro, tal. Mas é isso. E aí, aí eu já falei para ele. Quer freio? Se precisar de pastilha, você já me fala a marca que você quer, que você tem preferência, que não sei o que, tal. Eu prefiro comprar no distribuidor tal, por causa da garantia, que não sei o que. Mandei um áudio gigantesco para ele. Gigantesco. Aí ele me respondeu, kkkk, vou ouvir esse podcast. Eu falei, ouve mesmo. E aí ele pediu para eu pegar o carro dele. Peguei o carro dele. Não deu outra. No terceiro dia, o carro dele ficou mais ou menos uns 11 dias comigo. No terceiro dia, eu fui passar o orçamento para ele. Por quê? Eu cobrei desmontagem de vela, eu cobrei verificar com scanner, eu cobrei verificar com analisador de gases, eu cobrei verificar com transdutor de pressão, cobrei para fazer diagnóstico de bateria, de pressão de óleo, de pressão de bomba de combustível, de diagnóstico de ponto do motor. Eu cobrei todos os testes separados. Deu R$790 de teste. De todos. Scanner, osciloscópio, analisador de gases, sensor MAP, sonda lambda, catalisador, pressão de óleo. Fiz teste de praticamente tudo que podia. De sensor MAP, de corpo de TBI, de vela, de cabo, de bobina. Testei tudo, mandei para ele tudo bonitinho, mandei foto, que não sei o que. Esse diagnóstico de 790 eu mando foto e vídeo. Os outros eu não mando foto e vídeo. Porque gera, eu já falei, já fiz vídeo falando sobre isso, porque eu não mando, porque foto gera documento jurídico. Então gera documento judicial, jurídico, enfim. Então gera documento. Eu preciso guardar essa porra por 5 anos. A partir do momento que eu mando uma foto ou um vídeo para o cliente, eu sou obrigado a guardar por 5 anos. Então eu tenho que comprar HD. Então hoje eu tenho um HD de 18 teras só para guardar foto e vídeo que eu mando para cliente. Então eu preciso ficar guardando essa porra. E é um cuidado, não posso perder por 5 anos. Se o cliente me processa, se bate um fiscal, qualquer coisa, eu preciso ter essas provas. Então é igual guardar a nota fiscal, sou obrigado. Então, se você que não sabe disso, aprenda. Você precisa guardar. Então, uma foto e vídeo não é simplesmente uma foto e um vídeo. Gera documento, você é obrigado a guardar. Beleza. E aí, no terceiro dia, depois de eu mandar um áudio gigantesco antes de eu pegar o carro, peguei. No terceiro dia, ele mandou uma pergunta que a resposta está na buceta do áudio. Eu fui e respondi. Luca, dá uma ouvida no áudio porque eu tenho certeza que a resposta está no áudio. Ah, beleza, vou ouvir, Renan. Aí ele ouviu. Tá. Ah, beleza. Ah, e tem como você fazer tal coisa no carro? Mandei o áudio de novo, eu respondi. Luca, eu expliquei porque eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer por causa disso. Por quê? Porque o equipamento na oficina, ele está em... Como é que fala? Calibração. Então o equipamento da oficina está em calibração. Ele não está na oficina. Não vou conseguir fazer porque o equipamento está em calibração. Tanto é que eu anotei no relatório, está lá no áudio. No relatório que eu mandei para ele no orçamento, está lá. Os testes de tal peça não serão feitos porque o equipamento está fora, está em calibração. Então ele foi para calibrar e ele demora mais ou menos 15 dias para voltar. Então o cara vem, pega de Sprinter, de Master, coloca lá, leva para fazer a calibragem, limpeza, tudo bonitinho, troca o que precisa trocar e volta para a oficina. Então esse equipamento está fora. Então não dá para fazer. E ele tá no áudio, mas ele perguntou. E aí eu tenho que responder. Então eu tenho que ter uma mente para ficar lembrando áudio de 20 minutos para cada cliente que eu mando.
Cada cliente que eu mando um áudio de 20 minutos, eu tenho que ficar lembrando. E outra, esse colega meu, Rafael, aqui da rua, que pegou para eu fazer o Fox, toda vez que ele perguntava para mim, Renan, e o carro vai fazer isso? Renan, e o carro disso? Eu mandava, olha, assim, 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 assim. Por quê? Porque eu peguei o carro dele, eu falei, Rafa, como você vai me pagar aos poucos, você não vai me pagar de uma vez, ele está me pagando R$1.000, 1.100 por mês, eu não vou te entregar o carro enquanto você não terminar de me pagar tudo. Eu vou colocar o carro no nosso prédio do lado, eu vou levar o carro para a oficina do meu tio, eu vou levar o carro para qualquer oficina, desde que eu... Está escrito no termo, se não tiver vaga na oficina, na pedreira, eu vou levar para Santo Amaro, eu vou levar para minha, eu vou levar para do meu irmão, eu vou levar no Socorro, eu vou levar na Vila Leopoldina. Se precisar, eu levo até na nossa última loja que a gente abriu em Guarulhos. Então eu vou levar até lá se precisar. A última loja não, a última agora é na Vila Mariana. Então eu vou levar na Vila Mariana. Então se estiver ocupando espaço aqui e eu precisar de elevador, e o seu carro der para ligar, der para transportar, eu vou chamar o guincho, a gente vai pegar o guincho, vai levar o seu carro para outro prédio nosso e vai terminar de montar lá. Eu falei isso várias e várias e várias vezes. Aí quando eu tô para entregar o carro... Não, entreguei o carro. Aí eu entreguei o carro, ele andou. Mas agora precisa fazer um negócio no carro aqui, só que não quero que você leve nos seus parceiros, não. Fica lá na sua oficina mesmo. Eu falei, cara, tá escrito que se eu levar para minha oficina e aqui começar a atrasar, eu tiver carro que me dê mais lucro, eu vou mudar de prédio. O seu carro não vai ficar no prédio, não vai ficar nesse aqui. Se eu tô, por exemplo, acontecia muito lá na pedreira, meu irmão levava carro, chegava lá, puta, não é só passar scanner, não é só trocar vela, não é só trocar bobina, precisa fazer um diagnóstico mais completo. Aí começa a entrar carro para trocar amortecedor, entra carro para trocar embreagem, entra carro para fazer motor. Para que eu vou ficar ocupando espaço de uma oficina que tem a porta aberta para receber cliente, ocupando vaga? Eu pego aquele carro e levo para um galpão nosso que é de porta fechada, que cliente não fica entrando nem saindo, que é um galpão muito maior, um galpão de 2.800 metros quadrados, um galpão na Vila Leopoldina de 5.000, quase 6.000 metros quadrados, 5.900 e poucos metros quadrados, eu levo para lá. Eu levo em Santo André, eu levo agora na Vila Mariana, que a gente vai usar 7 vagas na Vila Mariana só para carro que está fazendo motor, só para serviço demorado, Discovery, Freelander, Evoque, Volvo, BMW. Então, para que eu vou ficar com o carro parado? Então a gente movimenta, tá no termo. O seu carro não vai ficar parado no lugar. Se começar, por exemplo, leva para a minha oficina. Tudo bem, a minha oficina tem analisador de gás, a minha oficina tem transdutor de pressão, tem scanner. Só que se precisar passar o seu carro no dinamômetro, a única unidade nossa que tem dinamômetro é na Vila Leopoldina. Como é que eu vou trazer o dinamômetro até aqui? Eu tenho que levar seu carro até lá. Então a gente vai andar com o seu carro até lá. E aí ele ficou, não, que não sei o que, fica levando nos caras, fica levando não sei o que. Eu falei, tá escrito, você aprovou, tá lá no orçamento. Leia atentamente, letra maiúscula. Concorde com os termos. E aí depois quer vir ficar falando merda no meu ouvido. Então eu não gosto, por exemplo, quando eu fui no dentista. Eu já troquei de dentista, eu fiquei 7 anos, 6 anos com o aparelho, quase 7 anos com o aparelho fixo. E aí eu arranquei 2 dentes em cima e 2 dentes embaixo. Acho que é por isso que começou a me dar estalo. Se eu colocar a boca para frente, não estala. Mas para trás estala aqui, ó. Vem aqui. Então, foi depois que eu arranquei o dente. Começou isso. E aí, como você, na época, era criança, tinha acho que 16 anos, 14 anos, nem meu irmão que pagou, nem a minha irmã que me levava no dentista, ela chegou e falou assim pro dentista, depois que arrancar os dentes, vai ter consequências, vai ter sequela, o que pode mudar, ele pode ter DTM, ele pode ter isso, ele pode ter aquilo, pode mudar a mordida, ou a boca dele pode voltar para trás, os dentes podem ficar tortos, ele pode voltar a usar aparelho. Então, todo mundo tem medo de questionar. As pessoas têm medo, as pessoas não sabem o que questionar, quando questionar, quanto questionar, como, onde, por que questionar. Então, os profissionais abusam. Então, o negócio é explicar o máximo possível,
explicar, explicar, explicar para quê? Para depois o cliente não falar aquela frase maldita. Você não falou antes que ia precisar disso. Você não deixou avisado que ia precisar disso. Porque o meu irmão, por exemplo, ele é viciado. Ele é viciado. Qualquer orçamento que você fazia pastilha de disco. O meu irmão colocava aqui na ordem de serviço. Observação. Restante do sistema de freio. Vírgula. Não fizemos diagnóstico de suspensão, não fizemos de arrefecimento, não fizemos de motor, não fizemos tudo. Ele já deixava. Os mecânicos sempre brigaram. Vanderlei, para que isso? O meu irmão, eu quero deixar claro para o cliente que a gente não analisou nada mais. Ele mandou a gente trocar a pastilha de disco. Então depois ele vai... Nossa, não me avisaram de tal coisa. Nossa, não me avisaram disso. Então, para evitar, já fale tudo. Por exemplo, que nem eu falo, depois eu vou fazer um vídeo porque, acho que é a segunda parte, a terceira parte, porque eu abri a oficina. Porque eu não consigo levar carro na oficina do meu irmão para trocar pastilha de disco em menos de um dia. Eu vou levar carro para trocar pastilha de disco na oficina do meu irmão em 3 dias, pô. É 2 dias. Caralho, Renan, vocês são loucos. Por quê? Porque o meu irmão ele simplesmente não pega um carro e troca a pastilha de disco. Por quê? Porque ele sabe das normas, ele sabe das responsabilidades. Você pega um carro de cliente e vai levar só para fazer pastilha de disco, praticamente você é obrigado a analisar a suspensão inteira do carro. Porque ela influencia na durabilidade, no comportamento num disco. Então o meu irmão, várias vezes, mesmo antes dele morar aqui em Interlagos, quando ele morava na Pedreira, quando ele só tinha a unidade da Pedreira, o meu irmão já deixou de trocar pastilha de disco porque o cliente não aprovou. Ele colocava um relógio comparador no cubo e o cubo está torto. Passava para o cliente, ó, o cubo está torto, o cubo aqui está empenado. Ah, não quero trocar o cubo, troca só a pastilha de disco, meu irmão, não vou trocar. Não vou trocar. Ou então, quando o cliente fazia muita questão, meu irmão montava e levava para parceiro do lado. Levava para a oficina do Darcio, que foi funcionário nosso. O irmão dele foi funcionário nosso. Levava para a oficina do Juarez, levava para a oficina do Sequinho. Então, levava para lá. Então, quantas vezes meu irmão negou trocar pastilha de disco porque o cliente não aprovou um cubo de roda que vai influenciar na durabilidade, no comportamento da pastilha de disco. De pastilha de disco. Então, rapaziada, falar nunca é demais. Eu, por exemplo, aprendi, hoje eu sou bitolado, hoje eu sou sistemático, errar pelo excesso. Hoje eu erro pelo excesso, não tenho o menor problema. Eu posso ficar falando e gerando provas contra mim. Pô, vídeo de 20 minutos tem 20 minutos de prova contra o Renan, tá bom. Só que vai ser muito difícil, mas muito difícil você aprovar um orçamento comigo e depois eu te ligar fazendo um complemento de serviço de algo que eu já me deixei avisado no começo. Porra, Renan, esse complemento você não tinha me avisado. Vai ser muito difícil. Tanto é que provavelmente eu sou a única oficina, eu tenho a única oficina no Brasil, que premia os consumidores quando eu passo um orçamento, se eu passar um orçamento complementar para você, que não foi avisado antes, que não foi pré-avisado, pré-avisado no começo do orçamento, todo o valor da mão de obra você ganha cupom comigo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você chegou e falou, Renan, quero fazer diagnóstico de injeção, luz de injeção, eu vou lá, analiso, vou lá, te cobro um diagnóstico a partir de R$350, sem abatimento, não tem abatimento, eu não abato mais, 2025 não vai existir mais abatimento de diagnóstico, já vou deixar avisado aqui, não vai existir. Esse ano até comecei, foi o último da gente abater e tal, a gente já estava parando de abater desde o ano passado, mas ano que vem não vai abater nenhum diagnóstico, diagnóstico de R$5.000, não vai ter abatimento, posso dar desconto na mão de obra, desconto nas peças, mas não tem abatimento mais. Então, você entrou para fazer um diagnóstico, deixou o seu carro para fazer um diagnóstico de luz de injeção. Eu verifiquei que é vela e cabo. Eu vi lá que vela está ruim, cabo está ruim. Testamos, multímetro, osciloscópio, não sei o que, tá beleza. E aí eu te passei o orçamento, você aprovou, e eu não te avisei que existem as possibilidades, as chances de, depois da troca da sonda, depois da troca da vela e do cabo, uma sonda lambda começar a funcionar de forma diferente, de forma errada, ou parar de funcionar. Certo? Certo?
Então, pode acontecer isso. Então, mas eu não te avisei. Eu não te avisei que depois de uma troca de vela e cabo, uma bobina pode começar a funcionar diferente, ela pode parar de funcionar. Ela pode funcionar de forma errada, está funcionando certinho, troca vela e cabo, ela começa a funcionar errado. Eu não te avisei que um corpo de injeção pode começar a funcionar errado, a funcionar diferente. Eu não te avisei que um catalisador pode apresentar problema, pode começar a apresentar problemas no analisador de gases depois de uma troca de sonda lambda. Você troca a sonda lambda, o catalisador começa a apresentar problema no analisador de gases. Ué, Renan, como assim? Nunca vi. Eu já vi. Eu já vi. Tanto é que quando a gente teve palestra da Tecnomotor em 2010, lá na oficina, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Até eu já mostrei a apostila que eu tenho verde, toda de papelão, toda de papel da Tecnomotor, acho que tem 36 páginas a apostila, que no final tem 4 páginas de anotação. Eu anotei nas 4 mais a contracapa, tanta coisa que eu anotei numa palestra só. Tanta informação, foi uma das melhores palestras que eu já assisti até hoje, na história na minha carreira. Foi uma das melhores palestras que eu assisti, 2010, a Tecnomotor, lá na oficina, de noite. A moça levou, comprou na padaria lá, comprou os lanches pra gente, eles mesmos pagaram o lanche pra gente. Então, ele que falou, se troca uma sonda lambda, o catalisador pode começar a apresentar problema. Pode apresentar. O catalisador começa a funcionar errado. Então, você troca uma sonda lambda, porque ela está travada, que não sei o que, você troca, a injeção acende. Então, eu sou a única oficina, provavelmente a única até o exato momento, que se eu não te avisei que pode existir um complemento, e existiu o complemento, e eu te passei e você aprovou o complemento, o valor da mão de obra do complemento você ganha de cupom comigo. Então, eu passei cabo e vela. Precisou do complemento sonda lambda. R$200 da sonda, mais 300 de mão de obra. Você aprovou a sonda e a mão de obra, esses 300 você ganha de cupom comigo. Então você vai pagar sonda, vai pagar vela, cabo, vai pagar todas as 3 mãos de obra, mas aqueles 300 da sonda você vai ganhar de cupom comigo. Qual oficina no Brasil faz isso? Qual? Qual oficina é trouxa o suficiente? Qual oficina no Brasil é otária o suficiente de fazer isso com o cliente? Qual que é? Renan Barreto. Eu sim, eu coloco o meu cu na reta. Eu coloco. Qual oficina por aí faz? Tem oficina por aí que vai falar, eu passo o complemento para o cliente, pau no cu do cliente. Eu não avisei antes, passei depois, fiz o cliente de otário. Então assim, eu já sabia que a sonda lambda ia dar problema. Eu já previa, ali, olhei no analisador de gases. Isso aqui tem cara que sonda está chegando no final da vida útil. Passei vela e cabo, mas eu não passei sonda. E nem deixei pré-avisado, não coloquei em observação. Por exemplo, vamos trocar vela e cabo? Vamos colocar aqui observação. Catalisador, sonda lambda, corpo TBI, sensor MAP, isso, deixa de observação. Observação. O que são observações? Olha, essas peças aqui, por enquanto, estão de boa, estão funcionando, tal. Não sei, ela pode parar de funcionar em algum momento, então deixa explicado. Cria como é que fala? Não é sumário, é legenda. Cria uma legenda explicando o que são observações. O que significa observações na sua ordem de serviço? Ou outro nome que você queira usar, não precisa usar observações. Então, você coloca lá, olha, o que significa, para o cliente saber, quando está escrito em observação, o que o Renan quer dizer, o que o José quer dizer, o que o Luiz quer dizer. Tá bom? Então, eu peco pelo excesso. Então, muitas pessoas podem olhar aqui e falar assim, pô, eu não confio no Renan. Mas qual oficina coloca o cu na reta? É isso. Você não quer confiar em mim? Beleza. Só que qual dono de oficina coloca o cu na reta igual eu coloco? Qual que dá promoção quando o mecânico não cumpre o que é correto? O mecânico não cumprir o que é correto é normal no Brasil. É normal. Mecânico que não cumpre o que é correto, o que é completo, essas duas coisas, é normal. É o que mais você encontra por aí. Só que qual dono que fala assim, se o mecânico da minha oficina não cumprir com o papel que ele tem que exercer, eu vou dar um cupom para o cliente. Eu vou dar um cupom. Então o mecânico quer ser preguiçoso? Beleza. Só que se ele for preguiçoso, o cliente vai ganhar cupom. E o mecânico vai prestar esse serviço. E esse serviço vai ser de graça
e ele não vai ganhar nada, ou você até abate, ou você aumenta na meta. Então, por exemplo, a meta é 100 mil por mês. Deu cupom, você fala assim, cada cupom que eu der por conta de preguiça de mecânico, por conta de burrice de mecânico, por conta de lentidão, por conta de se fazer de doido, tudo bem. Se eu dei 300 de cupom, o faturamento vai aumentar 600, certo? Então, cada cupom que eu der para o cliente por causa disso, vai dobrar na meta. Se a meta é você vender 100 mil, vai para 100.600. E eu dei um cupom de 300. Se a outra semana você deu mais um cupom de 500, aumenta 1.000 na meta. Então, qual oficina se garante nisso? Qual oficina faz isso? Eu faço. A minha oficina faz. Certo? Aí você vai falar, nossa, Renan, sua oficina só tem essa promoção? Não. A minha oficina tem um monte de promoções, assim. Se o nosso mecânico não cumprir isso, você ganha cupom com a gente. Ah, Renan, quantas promoções a sua oficina tem em relação a isso? Hoje, eu chuto baixo que eu criei mais de 100 promoções nesse estilo. O mecânico não cumpriu isso, ganha cupom. O mecânico não cumpriu isso, ganha cupom. O mecânico fez isso, ganha cupom. Por exemplo, um dos primeiros cupons que eu criei puta, que esse vídeo já está mudando o teor, né? Depois eu vou até falar, né? Eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Eu vou finalizar esse vídeo e eu vou fazer um vídeo falando um dos primeiros cupons que eu fiz, porque o cliente vê que se o mecânico quiser ser preguiçoso, se ele quiser ser mau caráter, não, isso aqui eu vou tentar passar a perna no Renan, vou tentar passar a perna no Vanderlei, no supervisor da oficina, no cliente. Tudo bem, pode passar a perna em mim, só que você tem que saber que você vai trabalhar de graça depois. Eu vou dar um cupom para o cliente vai voltar, você vai fazer serviço no carro do cliente e você não vai ganhar nada. Você vai ficar 2, 3 horas trabalhando no carro do cliente, 5 horas, 8 horas trabalhando no carro dele, vai surgir outro carro. E eu não estou nem aí, você vai falar, Renan. Aí o mecânico vai olhar para mim e falar, mas é você que está perdendo dinheiro. Não, não perco dinheiro. Pode ficar tranquilo. Se você está na minha oficina, eu pego o carro do cliente e levo na oficina do meu irmão. Levo na oficina que eu ganho 25% de comissão na mão de obra. No Éder, ali em Santo Amaro. Levo na minha oficina agora na Vila Mariana. Não tem problema, levo na Pedreira. Então, se você acha que você vai me dar prejuízo, não mais. Quando tinha só a Pedreira, beleza, você ia dar prejuízo pra gente, porque a gente não tinha outra oficina para levar. Agora a gente tem, certo? Então agora a gente tem. Então, aqui eu vou boicotar o Renan. É mesmo, o Renan tá perdendo serviço, olha, tá entrando o carro e o Renan não vai conseguir ganhar dinheiro porque eu tô trabalhando de graça no outro carro. Não tem problema, eu pego e levo em outra unidade. Não tem problema, eu não vou perder. Então, fica tranquilo, tá bom? Ó, um coraçãozinho para nós, tá bom? E aqui, ó, os D, certo? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima.